Bom dia. Espero que tenham dormido bem. Alguns talvez estranhando um pouco o clima de Curitiba. Eu recebi o pessoal de Londrina lá em casa. Essa noite até com o ventilador eu dormi um pouquinho na madrugada e eles estavam com o edredom lá. Mas eu quero convidar você a fazer mais uma oração. Que você possa fechar os seus olhos. Senhor, eu só tenho a agradecer ao Senhor, Deus, pelo que o Senhor tem feito, Deus, até essa manhã. Como o Júnior falou na sua oração, Deus, nada eu sou, Deus. É a Tua palavra que vai vir de encontro ao coração de cada um nessa manhã, Deus. Não foi o que o Jonathan preparou, mas foi o que o Senhor preparou. Eu sei, Pai, que várias vezes eu meditei e revisei essa palavra, mas foi dessa forma que o Senhor queria. Então, Pai, que o Senhor possa, Deus, quebrantar cada coração nessa manhã. Que cada um, Deus, possa compreender aquilo que Teu Espírito Santo reservou, Deus, para a sua vida. Mais uma vez nós declaramos que Tu és bem-vindo aqui, Deus. Nada somos sem o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como o Júnior falou, né? Alguns talvez não estavam nos outros dias. Meu nome é Jonathan. Sou casado há 9 anos com a esposa mais linda desse planeta. Amor, te amo muito. Ela deve estar atendendo alguém lá, porque estavam passando mal algumas pessoas de manhã. Ela é enfermeira, então ela estava socorrendo o pessoal lá. E nós estamos aqui há 4 anos, viemos do Rio Grande do Sul. Olha só, galera, conterrâneos lá. E fazem 2 anos que Deus tem me dado o privilégio de trabalhar com jovens e adolescentes, cuidando, né, de jovens solteiros, casados, com filhos, sem filhos. E o Zaqueu chegou para mim e disse: Jonathan, você vai estar ministrando esse ano na conferência. Eu disse: glória a Deus. Que presente de Deus, mas também que desafio. E a parte mais gostosa é quando vem o friozinho na barriga, a gente lembra: opa, realmente eu preciso do Senhor, Pai. É o Senhor que vai comandar tudo, né? É o Senhor que vai estar no centro da minha vontade. E eu comecei a avaliar o tema grande e mais profundo e comecei a refletir, trazendo à lembrança algumas coisas, algumas questões dos aconselhamentos, do pastoreio com a juventude. E as diversas situações que nós vamos atendendo e que o Espírito Santo vai nos capacitando, né, para ajudar as pessoas. Sem Ele nada somos. E muito interessante, foi de certa forma uma estatística que já veio na minha cabeça. Que de cada 4 ou 5 pessoas que você atende, o próximo provavelmente vai vir com a mesma questão de alguém que você já atendeu. Ou seja, vai repetir a situação e você mais ou menos já vai saber como que você vai conduzir a questão. Com casais, com solteiro, enfim. Eu fiquei pensando: Deus, mas por que isso? E algo muito interessante Deus falou ao meu coração, e foi o tema que vai ser o tema desta palavra. Mas antes eu gostaria de convidar você a ver um vídeo lá no telão, beleza? O que o senhor faria se o senhor descobrisse que o seu filho está usando o Twitter? Aí eu mandava prender ele para não soltar mais nenhum, que a minha vez era essa. Eu mandava prender. Eu não aceitava, não. Porque isso aí não é para um homem. Não é para um homem, é para uma mulher. Twitter. O que é que eu faria? Mas eu não tô. Não vou matar, é doido. Se eu fosse um delegado, não soltava não, mandava prender logo e matar. Ele já cortou o barato aí, já falei coisa errada. O que é o Twitter, você quer dizer? É uma coisa que vem assim, que pouca gente conhece os efeitos que isso pode trazer. Mas o que é que sai desse Twitter? Negócio de hack, entende? Como é que se diz? Assim,
Eu nem sei falar direito. Minha filha, o homem que é homem, ele morre homem. E o homem que é mulher, ele morre ser mulher. Porque não é melhor trabalhar, não é melhor para ganhar o dinheiro do que fazer isso, né? Twitter é coisa de mulher. Isso, é de mulher, homem não. Porque o homem não pode usar essas coisas. Homem que dança, se rebola. O homem tem que ser homem, macho mesmo aí. Eu não sei se aqui na região tem muitos casos desses, mas que a gente tem que ter cuidado, tem que estar com a vanguarda, né, para educar o filho. É um processo lento, né? Usar Twitter é uma coisa muito perigosa. O quê? E muito. Ave Maria, demais, minha. Ah, demais. Vejo tanta mãe aí chorando por causa dessas coisas. Os filhos usam Twitter. Chorar, de ter vontade de tudo. De morrer enforcada, as mães, de tudo. Eu tenho pena, eu tenho a maior dó, quando eu tenho uma vizinha. É uma tristeza aquilo ali. Faz a maior tristeza você chegar e olhar. Maltrata o pai, maltrata a mãe, esbagaça com tudo dentro de casa. Dá pena. Você acha que o principal culpado é o Twitter? É, pra mim é. Você já ouviu falar muito em Twitter, no que Twitter faz? Ave Maria, muito mesmo. Hoje, olha, essa semana aí, com a cabeça do cara aí. Deve ter sido por causa do Twitter, né? É. Pra mim é a pior coisa que tem na Terra. Foi isso que entrou na face da Terra. Você acredita, assim, que os mais velhos usam Twitter? Algum usa. Você achou o quê quando você viu eles usando? É o maior fiuro do mundo. Só não mandei ter vergonha porque eles assim, não interessam a sua vida. Não pode ser. Não pode fazer isso. Tem que trabalhar, negociar, botar a vida para frente. Galera, muito engraçado esse vídeo, eu dei muita risada. É interessante, talvez alguém aqui não saiba o que é Twitter, né? Mas alguns usam, outros não. Mas o interessante disso é ver a forma como as pessoas conduziam e falando, né, com autoridade. Não, eu não sei se tem muitos casos disso na região. E voltando àquele ponto que eu estava comentando com você antes do vídeo, sobre a reflexão e a conclusão daquilo que Deus me deu, de por que tantos jovens ou tantos casais acabam passando por algumas situações e sendo reincidentes naquilo. Porque talvez eles não sabem realmente o que é Deus. Talvez muitos de nós demos risada do Twitter, mas se alguém hoje chegasse da sua família que precisa aceitar a Jesus e ser transformado e perguntasse quem é Jesus, o que você falaria? O que é Deus na tua vida? Qual será o testemunho que você tem dado para Ele? Será que você conseguiria, através do testemunho da sua vida, converter alguém? E o tema desta palavra é permita-me conhecer. Chegou um tempo da minha vida em que muitas coisas eu estava fazendo errado. Vou completar agora no final do ano de outubro, 7 anos que eu aceitei Jesus. E para mim foi a melhor coisa. Eu aprendi a amar os meus pais, eu aprendi a dar valor para minha esposa, eu aprendi a dar valor para as pessoas. Eu gostaria de convidar você a abrir em Eclesiastes capítulo 11, verso 9 e 10. Quando eu estava lendo esse livro, algumas coisas me chamaram a atenção. A primeira coisa é a questão do contexto que esse livro vai nos ensinar. Que a maior felicidade, a maior alegria que nós podemos encontrar é em Deus. Não importa o que você vai fazer, por onde você vai caminhar. A alegria plena que você vai sentir, que vai preencher o vazio do seu coração, é Deus. Me chamou a atenção que na tradução que eu estava estudando e meditando sobre esse texto, né, neste livro, 33 vezes eu achei o nome de Deus. E 19 vezes o nome da palavra tempo. E algo me chamou a atenção. Por que tantas vezes o nome de Deus e por que tão poucas vezes o tempo? Porque nós temos pouco tempo para conhecer quem realmente é Deus. E como realmente nós precisamos de Deus. O verso 9 diz que alegre-se jovens na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde sua vista alcançar. E aqui tem uma vírgula e segue, mas saiba que por estas coisas, todas estas coisas, Deus trará a julgamento.
Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Eu quero começar a refletir com você um pouquinho sobre o verso 9. Ele fala que o jovem ele tem que ser alegre, que o jovem ele precisa ser feliz, que o jovem precisa seguir o seu coração e a sua vista. Então tudo que você enxergar é seu. É interessante porque tem muito jovem na música do Zeca Pagodinho lá, deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas é interessante que a palavra de Deus nos traz algumas coisas muito sérias. E o primeiro ponto que eu quero abordar com você é sobre os perigos da vista e do coração. Os perigos que existem quando nós começamos a seguir somente o nosso coração, a seguir tudo que os nossos olhos veem, não, eu vou lá. Tudo que os meus ouvidos ouvem dizer relacionado ao mundo, eu sigo. Jeremias 17:9 fala que enganoso é o coração. Então, cuidado, jovem, com o seu coração. Guarda o seu coração. Provérbios 4:23 fala que, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ele não está no singular aqui. Ele está no plural. Através daquilo que o seu coração estiver guardado, recebendo, você vai experimentar a vida e fontes de vida. Eu gosto demais de um texto do Novo Testamento, quando Jesus chega e ele fala sobre essa questão da sede, né? Que aquele que tem sede e se beber da fonte dele, não sentirá mais sede. Quando o nosso coração começa a se alimentar da fonte verdadeira, da fonte correta, nós teremos vida. Agora, quando o caminho começa a se desviar, o caminho é estreito, quando você começa a querer ir pelo caminho largo, você não vai experimentar vida, você vai experimentar morte. Talvez você já ouviu falar sobre a boca fala que o coração está cheio. Mas da onde vem o comando para que a boca possa falar? O que é o centro dos comandos do nosso corpo? Vem da onde? Da nossa cabeça, do nosso cérebro. A nossa mente processa algo que dá esse comando para a boca. Se você puder anotar essa frase, o coração é a sede para os pensamentos e os olhos são as fontes que o alimentam. O que você anda vendo no seu celular? O que você anda perdendo tempo vendo na internet ou na televisão? O que você anda procurando na rua ou no mundo? Que tem alimentado o teu coração e sujado a tua mente. É interessante porque a palavra diz que nós somos o que do Espírito Santo? Oi? O templo. Será que o teu templo está limpo para receber o Espírito Santo de Deus? O pastor Luciano Subirá fala numa ministração dele algo muito interessante do comparativo sobre a água, né? Se você tem uma água, com 100% da água lá, e alguém vai vender para você com apenas 2% da água pura, 98% dela é suja. Você vai comprar essa água para beber? Não. E por que o Espírito Santo de Deus tem que aceitar você apenas com 2%? Por que para o mundo você quer entrar 100%, mas para Deus é apenas meio? É uma pontinha. Salmo 101:3 diz que não porei coisa má diante dos meus olhos. Comece a filtrar aquilo que você tem colocado nos teus olhos. Comece a discernir o que realmente é de Deus e o que realmente será saudável para a sua vida. Não adianta você, talvez que é noivo que está aqui, você que talvez é casado que está aqui, não adianta você na frente do seu computador, do seu celular, colocar o privado para não ver o seu histórico do celular. O problema é que hoje nós vemos uma juventude que se preocupa somente com o horizontal. Só olha para a esquerda e para a direita. Mas ela esquece de ver o vertical.
de olhar para cima e ver que Deus está vendo tudo. Deus viu o que você fez antes de você vir para essa conferência. Deus sabe como estava a sua vida. Deus sabe quanto tempo faz que talvez você não abre a palavra dele para meditar. Deus sabe quanto tempo faz que você usa a sua boca só para proferir palavras malditas. E não se inclina para dizer, Deus, muito obrigado, porque eu estou vivo. A minha esposa tem feito um estágio na UTI de um hospital, e ela conta as situações que ela vê lá. Algumas pessoas já idosas com dificuldades físicas, mas outros jovens, cara. Essas coisas só me motivam todo dia olhar para mim, me tocar e dizer, Deus, obrigado, porque eu estou bem. Obrigado porque todo dia o Senhor me traz insegurança para minha casa. Só que para a gente ter a certeza dessas coisas, os nossos olhos precisamos comandar aquilo que nós vamos ver, aquilo que nós vamos guardar no nosso coração. Eu gosto muito de 1 Coríntios 6,12, projeta para nós no telão, por favor. A última parte desse versículo eu gosto demais. Ele diz, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Querido, quando Deus começou a criar todas as coisas lá em Gênesis, no momento em que Ele criou o homem, depois que Ele criou os seres viventes, Ele deu uma direção lá muito interessante. Quem dominaria quem? O homem dominaria as coisas ou as coisas dominariam o homem? O homem. Então por que você tem deixado as coisas dominar você? Cara, por que você não consegue ficar se você ficar um dia, o meio turno sem teu celular, tu já enlouquece. E aí para ficar 5 minutos com Deus, não dá. Parece que passou 1 hora já, e você olha no relógio, é 3 minutos de oração, mas que oração longa é essa? Jesus. Então toma cuidado. Tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Cara, o mundo vai fazer coisas para realmente atrair você. Ele vai querer prender você. Só que nós não temos como servir a 2 senhores. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao diabo. E querido, eu vou dizer para você, algumas pessoas dizem, não, vocês viajam muito, vocês cristãos ficam colocando terror, tentando fazer uma lavagem cerebral na cabeça da galera. Cara, existe o céu e existe o inferno. Existe. Agora, onde você quer passar a sua eternidade, cara? Aonde? O céu, glória a Deus. Mas você não consegue nem controlar a sua carne aqui. Porque talvez a gente vai viver 70 anos, sei lá quantos, 80, 100, 60. Nós precisamos ter o controle, nós não precisamos deixar as coisas nos dominar, mas nós precisamos dominar as coisas. Começamos a praticar coisas erradas, que o nosso coração começa a se encher com coisas ruins, alimentamos os nossos olhos com coisas ruins, falamos coisas ruins, começamos a pecar e achar que isso, tem muita gente que fala o tempo da graça, mas querido, podemos estar vivendo o tempo da graça, mas Deus é um Deus de justiça, Ele é um Deus sério, Ele não brinca com a sua vida, então não brinque com Deus. Seja um jovem responsável, um adolescente responsável com Deus. Não fique dando margem ao pecado. O preço do pecado é a morte. Então, larga ele de lado. Foge dele. Deus, Ele não é um Deus fraco. E a palavra de Deus fala que chegou um momento em que Ele falou assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A palavra de Deus fala que Ele, jovens, eu vos escolhi porque vocês são fortes, não porque vocês são fracos. Então deixa de ser vencido e começa a vencer.
Não é errado você confessar a tentação. Todos nós somos tentados. O problema é que você pegou um vício de confessar só o teu pecado. Você só chega diante do seu discipulador ou do seu pastor e diz, olha, preciso confessar aqui que eu pequei, cara. Eu e minha namorada, nós transamos. Cara, eu saí com os meus amigos e a gente fumou lá, 50 de maconha. Perca esse hábito. Isso não demonstra força. A gente quer construir muito uma carreira aqui. Status com a galera. Só que, cara, não adianta. Às vezes essas pessoas vão decepcionar você. Eu tinha muitos amigos, tenho alguns amigos que hoje não estão na igreja. Mas teve muitos que, eu lembro em 2008, quando eu aceitei Jesus, outubro de 2008, num propósito que eu fiz com Deus, eu disse, Deus, se realmente o Senhor existe, eu vou fazer um mês de propósito com o Senhor. Todo dia eu vou orar, vou começar a ler a palavra. E se eu ganhar a cirurgia da minha perna, que eu tenho 2 parafusos no joelho esquerdo, Deus, eu vou virar crente. E aí, eu lembro que no dia que ia encerrar esse propósito, quando chegou 3:30 da tarde, eu não tinha recebido ligação nenhuma. Eu tinha aprendido com o meu discipulador que eu não podia murmurar. Eu disse, Deus, obrigado, que pelo menos agora eu te conheço mais. Pude conhecer um pouco do que a tua palavra me diz. 30 minutos depois eu recebi uma ligação. E era do hospital dizendo que eu tinha ganho a cirurgia. E foi muito interessante a reação das pessoas que me conheciam, porque eu era um cara torto. E aí eu lembro que nós fomos para a casa dos meus, do meu sogro e da minha sogra, e a gente bebia todo dia, cara. Era no almoço, era na janta. E eu lembro que depois que a gente jantou e tal, foram lá tomar um vinho, eu acho, cerveja, não sei o que era. E ofereceram para mim, eu disse, não, cara, obrigado. Não, tá doente? Não, eu tô crente. Eu lembro que teve alguns amigos meus que fizeram bolão para ver quanto tempo eu ia aguentar. Eu disse, não, o Jonathan não vai aguentar, velho. Ele não vai aguentar ficar na igreja. Ele não vai aguentar. Eu quero ainda um dia ter a oportunidade de juntar todo mundo e quero sacar esse bolão agora, porque tá alto o prêmio. Eu estou precisando. Mas nós temos que entender, queridos, que é uma questão de posição. Tiago 1, 14 e 15 diz que cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Já são as coisas que estão lá dentro que têm atraído você. Se você foi tentado, é porque você foi atraído por algo. Uma coisa, eu estava atendendo um adolescente, ele disse, cara, mas esses vírus aí, esse Baidu aí, cara, do que tá falando, mano? Ah, tô lá no meu computador, lá tá legal, agora eu entro no Google lá e fica entrando aqueles banners de mulher lá me tentando, daí eu clico e já era. Eu disse, mano, não transfere pro Baidu a culpa do teu pecado. Talvez você olhou, mas o que era o certo você fazer? Cara, esquece. Não olha de novo. O mundo vai fazer outdoor grande aí, talvez com anúncio de cueca, não vai ser com um cara pançudo, não. Vai ser com um cara saradinho. Mas uma coisa é a menina passar, olhar e chamou a atenção, mas vira para frente e vai embora. Outra coisa é ficar alimentando. Nossa, mas sabe que essa cueca, acho que é uma marca boa. Você nunca vai ver anúncio de lingerie com gola alta. Mas o problema é quando fica lá babando. É quando você se deixa ser atraído. O pecado, ele começa internamente. Uma coisa é quando você está lá dentro de você. Aí é o processo da tentação. Confessa. Agora, outra coisa é quando você começa a deixar isso ir para fora. Na atitude. Aí, já era. Já era. Só que algo interessante que está em 1 Coríntios 10, 13, diz que não sobreveio sobre nós tentação
que não se fosse comum aos homens. É comum. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Então, querido, não ache que a tentação do Joãozinho, do Pedrinho, é maior que a tua. Ninguém é tentado com aquilo que não aguenta. Mas quando forem tentados, Ele lhes proverá um escape para que possam suportar. Deus permite a tentação na sua vida, mas Ele te dá as ferramentas necessárias para você fugir disso, para você escapar disso. Mas, Jonathan, tu não conhece, velho, essa loira. Mano, é completa. Kit completo. Mano, tu não conhece Deus, velho. Não adianta aquele menino da escola, é interessante a vaidade do adolescente e do jovem, né? Talvez alguns vão rir agora, vão dizer, nossa, eu já fiz isso. Mas eu lembro que, assim, agora Deus me deu uns quilinhos, né? Aí minha esposa fala assim, amor, agora tá legal, porque antes, né, pô, antes era só o osso, agora que tem carne eu quero, né? E era interessante, porque, poxa, né, procurava estar sempre com a barriguinha, né, tanquinha, aquela coisa toda. Aí ia coçar, não podia coçar assim, tinha que colocar a mão por dentro para levantar a camisa. Se achando assim, sei lá quem. Mas é interessante que muitas vezes nós queremos usar a nossa vaidade para atrair as pessoas. Mas aprenda a usar aquilo que é de Deus para atrair as pessoas. Meu amigo, esses quadradinhos da tua barriga uma hora vão estourar, velho. Você vai, cara, não tem. A lei da gravidade, meninas, vai vir para vocês também. É o ciclo do ser humano. Então, por isso a gente tem que cuidar com aquilo que vem na nossa cabeça. Colossenses 3:2 diz que nós precisamos pensar nas coisas que vêm de cima. É como eu falei, a gente só olha horizontal, a gente esquece de olhar para as coisas do céu. E aí a gente acaba não conhecendo quem é Deus. Deixamos o nosso coração nos guiar, a nossa mente nos guiar. Só que isso não é da noite para o dia também. Eu caminho com algumas pessoas na igreja, não são discípulos meus oficiais, mas seguidamente a gente conversa, eles vêm conversar sobre algumas coisas que eles passam, algumas dificuldades e limitações. Eles dizem, Jonathan, como é que eu vou vencer isso, cara? Eu disse, mano, tenha fé, mano, continua firme no Senhor. Romanos 12:2 diz que nós não podemos nos conformar com as coisas desse mundo, nós devemos transformar. E é interessante o processo que ele fala sobre a renovação da nossa mente. Então, ela é um processo que vai ser lento. Vai ser devagar, mas ele vai acontecer na sua vida. Hebreus 12:2 diz que, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço do pecado, que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono do Pai. A tua alegria é Jesus. Pessoas estão olhando o que você está fazendo, mas Deus também está vendo. Você está rodeado de coisas que vão tentar te atrair e te afastar de Deus. Jesus também foi tentado, mas Jesus tinha claramente aquilo que era o seu propósito. Ele sabia que ele poderia sofrer sim naquela cruz. Ele sabia que alguns iam chegar para ele, talvez cuspir na cara dele, zoar dele. Talvez você vá para a sua faculdade e você é o agente secreto, o crente secreto. Ninguém sabe que você é cristão, porque na hora que algum professor vai falar algo, você se encolhe, com vergonha dos outros. Até mesmo na sua família, na roda dos seus amigos.
Eu prefiro passar 1000 vezes 5 minutos de constrangimento defendendo o Evangelho do que passar a minha eternidade no inferno. Porque chegar lá um dia, Jesus olhar para mim, Deus olhar para mim e dizer, não, mas eu não te conheço. Talvez você vai ser usado para expulsar demônio e tantas coisas, curar pessoas. Mas toda vez que vem ser colocado à prova o teu amor por Jesus, você se esquiva. E aí imagina ele chegando nesse momento dizendo que não conhece você. Nós temos um lugar reservado com Deus. Não é aqui. Não vai ser usando Nike, a melhor calça, a melhor camiseta. Não. Não adianta você ficar, você tem que trabalhar, você tem que planejar, tem que fazer as suas coisas, mas não adianta você querer viver no melhor sobrado aqui na terra e não herdar o reino do céu. Caminhar sobre ruas de ouro e tantas outras coisas que a palavra nos diz que tem lá. Deixa eu beber que eu estou com sede. Então, cuidado com os perigos que a nossa vista e o nosso coração tem. Deus faz justiça. O verso 9, a parte, diz assim, ó. Mas saiba que por estas coisas Deus o trará a julgamento. Tem algumas traduções que dizem que trará juízo. Juízo, a ação de julgar, ou seja, um tribunal. E nós temos a palavra de Deus que nos ensina como que nós devemos viver com as pessoas. E como que nós devemos viver com a igreja, como que nós devemos viver com Deus. Aqui está a regra de conduta divina para um cristão. Então siga a risca, não importa o que os outros vão falar. Eu anotei o Salmo 101, 6, 7 que diz, os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Deus procura, busca os fiéis, os retos, os verdadeiros, aqueles que são santos, aqueles que entregam o seu coração a Deus, aqueles que procuram controlar a sua carne. 100% e não 98% ou 2%, não. 100%. Existe uma paternidade que o diabo tem, que é a paternidade da mentira, que está lá em João 8,44, se você quiser anotar. Ele é o pai da mentira. Então, se você anda mentindo, quem é o teu pai? Será que é Deus? Terceiro ponto. Então, primeiro, cuidado com a sua vista, com o seu coração. O segundo, Deus é um Deus de justiça. E o terceiro, tome sua decisão logo. Escolha aquilo que você vai fazer de uma vez, meu amigo. Sai de cima do muro. Não adianta. Ou você é quente ou frio. Não tem espaço na igreja para os mornos. O verso 10 diz, afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Afastar a ansiedade, afastar a preocupação, aquilo que nos faz sofrer. Mateus 6,34 fala, tem um momento da Bíblia em que Jesus está falando para não se preocupar, né, com as preocupações do dia seguinte, porque quando vier o dia seguinte virão as outras preocupações. O Senhor não está falando que nós não devemos nos preocupar com o futuro, pelo contrário, Deus é um Deus que gosta de ordem, de organização. Deus é um Deus que ensina a planejar. Quando Ele começou a criar todas as coisas, Ele fez um pouco, parou, ficou bom, fez o outro pouco, parou, ficou bom. É assim que nós devemos fazer na nossa vida. Planejar, trabalhar, estudar. Mas o que chama a atenção é que algumas traduções falam, remove da tua carne o mal.
Projeta para nós 2 Timóteo 2:22. Olha que interessante o que o Senhor diz para você a respeito da carne. 2 Timóteo 2:22. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com o coração puro invocam o nome do Senhor. Sabe que você veio para cá invocando o nome do Senhor com o coração puro? Com a tua mente pura, com a tua mente limpa? Fuja dos desejos da juventude. Romanos 8,7 diz que a inclinação do pecado é inimizade contra Deus. A carne, o pecado sempre vão te afastar de Deus. Sempre. É a carne que nos faz sofrer, é a carne que nos faz ficar longe do Pai. 2 Pedro 2:9 e 10 diz que vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seus celestiais. Especialmente esses Deus julgará. Tem uma tradução que diz imundícia. Querido, escolha. Eu peço para você, escolha Deus. Escolha caminhar com Deus. Não queira agora começar a seguir as coisas do mundo para que depois, quando você tiver 20 anos, 25 anos, ser um adulto totalmente frustrado com pessoas. A tua expectativa ela precisa estar no Senhor e não nos homens. A palavra de Deus ensina que nós devemos vigiar e orar sem cessar. Não é para você vigiar e orar no dia 4 de abril de 2015 e no dia 4 de abril de 2029. É todo dia. É todo dia. Cara, as últimas 2 semanas tem sido, Deus tem moído meu coração. Com as situações que eu tenho visto, com a juventude. É interessante, eu sempre fui muito ligado com videogame. Quando eu vim para cá, que eu dei meu videogame, meu Play. E é interessante que o jogo você escolhe lá, né? Easy, médio e hard. Cara, a capacidade que o ser humano tem de chegar na fase de um hard 10 vezes mais hard do que o videogame é impressionante. Tem uns que fazem doutorado em umas situações. Os caras já são formados. Eu não consigo entender da onde, né? Claro, a gente sabe de onde vem essas coisas ruins, né? Mas foge disso. Vem para pertinho de Deus, cara. Um dia o Senhor chegou para mim e disse: filho, vem cá. Cola comigo. Cola comigo. Sabe esse vazio que tu tem no teu coração? Sabe essa expectativa que tu criou no teu pai, na tua mãe, que talvez ele não supre? Deus vai suprir. Sabe o carinho que tu espera? Sabe aquele abraço que tu espera desde pequeno? Deus vai te dar nessa manhã. Deus vai dar para você. Eu acho tão linda a atitude de Daniel. A situação que ele vivia, tudo estava dominado. Tudo tinha sido conquistado. E era um povo que tinha outros costumes. Mas ele decidiu que ele não ia se contaminar com aquelas coisas. Ele tomou uma decisão. Ele disse: não, eu não vou comer disso. Não, eu vou continuar com meu Deus. E o mais lindo de tudo é ver a atitude dele com seus amigos. Com as pessoas que estavam perto dele, ele dava valor para as pessoas. Muitos de nós na pressão, vamos pelo impulso. E é por causa do impulso que 25% da juventude hoje
está no meio de álcool, dependente de álcool. É por causa do impulso de, não, cara, mas não dá nada não, dá um tequinho aqui. Que depois não consegue largar as drogas. É por causa do impulso que nós vemos hoje meninas de 15, 16 e 17 anos abortando. É por causa do impulso que nós vemos os casais que dizem, não, nós somos santos. A Aninha não precisa usar anticoncepcional, pastor, e eu não vou usar preservativo na minha carteira, a gente não vai fazer nada. Mas quando dá alguns meses, o que acontece? Não é barriga de vermes aquilo, não. É um bebê que está vindo. E talvez interrompido um futuro maravilhoso para eles. Não que Deus não vá mudar a vida deles. Mas você, enquanto jovem, cara, gasta a tua energia para Deus. Deus vai honrar você. Eu estou há 4 anos aqui, agradeço a Deus pela vida da minha esposa, porque eu entro segunda-feira na igreja e só saio segunda-feira, às vezes. Eu entro 8 horas, mas não tenho hora para ir embora. Mas é impressionante a forma como Deus tem recompensado as nossas vidas. Eu estou nem aí para o material. Um dia eu fui um cara que queria ganhar 5, 10 mil, mas o que adiantava? Chegou uma época que a gente ganhava 5 e pouco por mês. Mas eu devia para todo mundo, não podia... Cara, eu vim de uma cidade interior, eu não podia mais andar na rua, porque as pessoas vinham me cobrar. E cidade pequena é interessante, porque eles não te conhecem pelo nome. Eles dizem, o filho do seu Adil. O filho da Rejane. E aí o mais constrangedor é quando chegava o pai para a mãe, ô, seu Adil, você pode pedir para o Jonathan lá pagar a conta lá, por favor? Então, coloque os valores de Deus em primeiro lugar. Hebreus 12:14 diz que esforce-se para viver em paz com todos os que com todos para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu brinco com os meus discípulos. Talvez tenha o Paulinho ou a Mariazinha que você só atura pela misericórdia de Deus. Rapaz, mas que cara chato, mas é meu irmão em Cristo, vou ter que aturar esse cara. Aí eu brinco demais com os discípulos e digo assim, cara, então, mano, tem que amar. Não, mas o cara me incomoda demais. Cara, ama. Não, mas tu viu o que ele fez comigo? Perdoa. Aí eu fico falando para ele, cara, como é que tá a tua oração? Essa semana dei uma pisada na bola. E a palavra? Não, a palavra tá quase. Tá quase em dia a leitura. Eu disse, mano, no final desse versículo, eu brinco muito com isso. No céu, nós vamos ter a primeira e a segunda classe. A primeira classe é aqueles que, não estou menosprezando aqui. Glória a Deus pela salvação. Que a prostituta, que o assassino, que o adúltero pode ter. Mas eu quero passar um sacrifício aqui e um dia poder ver Deus. Está na segunda classe. Imagina, de repente foi para a glória, está lá adorando ao Senhor, dizendo, Deus, Senhor, vai ter eternidade inteira agora. Daqui a pouquinho, sente aquela cutucadinha, tu abre o olho, olha para o lado, é o Joãozinho e a Mariazinha. Está toda a eternidade do teu lado adorando ao Senhor. Mas, cara, não vale a pena a gente passar o tempo aqui e chegar no céu e dizer, não, você vai para o portão 2, porque o portão 1 é aqueles que foram santos lá. Esses aqui vão ver a face do Pai. Hebreus 12, 15 e 16 diz que cuidem, que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como o filho mais velho. Sei que a galera fala, senta ali, marreta, Jacó. Mas Jacó foi um cara inteligente. Burro foi Esaú, que foi pelo impulso e trocou os seus direitos de um filho primogênito por um prato de lentilha. Agora o problema é que nós estamos trocando aquilo que é de Deus por muitas vezes numa festinha, um comprimidinho, para ficar viajando alguns minutos. Não adianta. Não faça isso.
Lucas 21:34, tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Talvez você saia daqui e será o dia que o Senhor vai te chamar. Talvez você saia daqui à noite, depois que o pastor ministrar, encerrar a conferência, e seja o dia que o Senhor escolheu para chamar todos nós. Não queira ficar. Queira ir para o céu com o Pai. Queria convidar o pessoal do louvor, se puder, fazer um somzinho para nós aqui. Mas eu não quero ficar só batendo em você, não. Deus é amor. Às 3h20 da manhã, velho. Eu não conseguia dormir, cara. Deus começou a lembrar de alguns amigos que já não estão nem no meu meio mais. E que não tiveram oportunidade de conhecer a Deus. Eu sou extremamente feliz porque eu tenho um cara que eu amo muito, que é o meu cunhado, que está lá no Rio Grande do Sul. Eu lembro que a gente fez muita coisa louca junto. E eu tinha aceitado Jesus já, estava indo na igreja empolgado. E ele era, assim, mais louco que eu ainda. E eu lembro às vezes falando com ele e com alguns amigos. E a gente pegava o carro e... Eu lembro quando nós íamos para casa, para minha casa. No final de semana eram engradados de cerveja, churrasco. Aí a gente fumava um para ver Nárnia. Eu lembro que tinha um muro assim, cara, e tinha uma casa atrás desse muro. A gente colocava as latinhas de cerveja que a gente tinha tomado e a gente começava a dar tiro naquelas latinhas. Hoje eu entendo o livramento de Deus, porque a gente podia ter matado alguém, porque tinha gente naquela casa. Eu lembro quando eu já estava na igreja e falava de Jesus, eles riam. E uma vez, juntos, eles pegaram a tigela e prepararam para cheirar um pó. E eles naquilo ali, eu falando de Jesus, e eles zoando, viajando. Mas chegou o dia que hoje eu posso ver na vida dele o Senhor. Ele é o braço direito do pastor lá no Rio Grande do Sul. Chegou o dia que a gente pôde ver o Ezequiel servindo a Deus, o Gerson servindo a Deus. Eu creio que eu vou ver isso em toda a minha família. Eu sou o único convertido na minha família. Mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir. E eu não quero que você desista. Não faz isso com a tua vida, cara. Eclesiastes 12:13 diz que agora que já ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. E nessa madrugada eu orando e falando com Deus, pedindo, Deus, o que o Senhor quer? Me veio a lembrança um vídeo que eu vi nessa semana. Romário, coloca pra gente, por favor, se o pessoal puder dar um blackout aqui, deixar só o palco. É muito
muito simples esse vídeo. Mas é o que Deus tem para dizer para você nessa manhã. Eu estou contigo, não te deixarei. Durante a noite tua voz ouvirei. Passo a noite contigo pra te guardar. E pela manhã minha promessa em tua vida se cumprirá. E Deus diz: eu sou o Deus do dia, o Deus da noite, da madrugada. Eu sou o teu abrigo, estou contigo, não te deixarei. Eu estou contigo, não te deixarei. Durante a noite tua voz ouvirei. Passo a noite contigo pra te guardar. E pela manhã minha promessa em tua vida se cumprirá. Quero convidar você a sair do seu lugar aqui. Entender a voz de Deus, não por palavras, mas por gestos imprevistos, imagens, coisas que não são comuns, pois Deus é Espírito e pelo Espírito Ele fala. Deus é Espírito, Ele está aqui. Ele é contigo de dia e de noite. Ele ouve a tua voz, cara. Como eu estava com o pessoal lá, a minha esposa estava dormindo e eu fui orar no banheiro, para não acomodar ela, não incomodar a galera também que estava dormindo. E parece que veio uma visão assim, do alto, olhando para aquilo que eu estava fazendo. Deus estava olhando você quando você estava se preparando para vir para cá. Sabe quando você estava, sei lá, fazendo a tua chapinha lá, ou separando a tua roupa para vir para cá hoje de manhã, Ele estava olhando para ti, Ele dizia assim: olha lá o meu filho. Olha lá como ele está lindo, olha como ela está linda. E ela está vindo para mim hoje. Ela está vindo para mim. Ele está vindo me encontrar, Ele está vindo